A atividade humana produz até 100 vezes mais dióxido de carbono, que aquece o planeta a cada ano, do que todos os vulcões da Terra, diz um estudo de uma década divulgado ontem. O Deep Carbon Observatory, DCO, uma equipe internacional de 500 cientistas, divulgou uma série de documentos descrevendo como o carbono é armazenado, emitido e reabsorvido por processos naturais e artificiais. Eles descobriram que as emissões de dióxido de carbono provocadas pelo homem superam drasticamente a contribuição dos vulcões, que expelem gás e frequentemente são apontados como os principais contribuintes da mudança climática para as atuais taxas de aquecimento. As descobertas, publicadas na revista Elements, mostraram que apenas 0,2% do total de carbono da Terra, cerca de 43.500 gigatoneladas, estão acima da superfície, nos oceanos, na Terra e em nossa atmosfera. O restante, impressionantes 1,85 gigatoneladas, é armazenado na crosta, no manto e no núcleo do nosso planeta, fornecendo aos cientistas pistas sobre como a Terra se formou bilhões de anos atrás. Uma gigatonelada é equivalente a cerca de 3 milhões de Boeing 747. Ao medir a proeminência de certos isótopos de carbono em amostras de rochas em todo o mundo, o OCDE conseguiu criar uma linha do tempo que remonta 500 milhões de anos, para mapear como o carbono se movia entre terra, mar e ar. Eles descobriram que, em geral, o planeta autorregulou os níveis atmosféricos de dióxido de carbono, um importante gás de efeito estufa, em prazos geológicos de centenas de milhares de anos. As exceções vieram na forma de distúrbios catastróficos ao ciclo de carbono da Terra, como imensas erupções vulcânicas ou a queda de meteoros, como o que matou os dinossauros. A equipe estimou que o impacto de Chicxulub, 66 milhões de anos atrás, que matou 3/4 de toda a vida na Terra, liberou entre 425 e 1.400 gigatoneladas de CO2. O CO2 liberado anualmente pelos vulcões gira em torno de 0,3 e 0,4 gigatoneladas, aproximadamente 100 vezes menos que as emissões provocadas pelo homem. Somente as emissões sintéticas em 2018 superaram 37 gigatoneladas. A quantidade de CO2 bombeada para a atmosfera por atividade antropogênica, artificial, nos últimos 10 a 12 anos, é equivalente à mudança catastrófica durante esses eventos que vimos no passado da Terra, afirmou um dos pesquisadores. Uma professora associada de geologia da Universidade do Arkansas disse que as emissões modernas feitas pelo homem são da mesma magnitude dos choques de carbono anteriores que precipitaram a extinção em massa. Os céticos climáticos usam os vulcões como um possível candidato para as principais emissões de CO2, mas simplesmente não é o caso, afirmaram os pesquisadores. A escala de tempo é um dos fatores preocupantes. Enquanto a atmosfera da Terra frequentemente contém concentrações mais altas de CO2 do que os dias atuais, fora os casos de erupções catastróficas, levou centenas de milhares de anos para que esses níveis se acumulassem. Já as emissões de carbono provocadas pelo homem fizeram os níveis de CO2 aumentarem 2/3 em um período de alguns séculos. Os negadores do clima sempre dizem que a Terra se reequilibra. Os pesquisadores concordam. Só tem um detalhe: não em uma escala de tempo significativa para a sobrevivência dos seres humanos.
Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.